Então, continuando aqui, vamos falar sobre... Tem dois tipos de imunidade. Imunidade humoral e a imunidade celular. Deixa eu só ver se aparece. Nossa, Dramin eu não posso também não. Eu tomava para viajar 1/4 de Dramin e eu apagava completamente. Olha só, imunidade humoral, a gente está falando de, por exemplo, entrou um micro-organismo e ele está fora da célula. Aí os linfócitos B vão reconhecer, ou então proteínas de membrana, eles liberam, né, anticorpos. Lembra que o linfócito B ele se diferencia em plasmócito e produz anticorpo. Então, entrou um corpo estranho, vai ter produção de anticorpo específica para atingir, né, reconhecer aquele corpo estranho. Ou então, esses anticorpos eles podem estar livres ou eles podem estar aderidos na membrana de uma célula, tá? É uma proteína de membrana. O anticorpo, qual que vai ser a função? Vai ser bloquear aquela infecção, vai fazer com que aquela bactéria não consiga entrar na célula, pode destruir aquele micro-organismo, eliminar ele ou fragmentá-lo, ou sinalizar para que células de defesa que são da imunidade inata cheguem ali para destruir. Então, o anticorpo pode atuar de várias formas. Pode ficar ao redor lá do micro-organismo, fazendo com que ele não consiga se reproduzir, não consiga entrar na célula, não consiga ter sua atividade. Pode ajudar a fragmentar, como pode sinalizar para que outras células cheguem para destruir. Essa é a chamada imunidade humoral, está acontecendo fora da célula. Agora, a imunidade celular é quando o micro-organismo ele entrou na célula. Aí, ele entra na célula, e aí tem dois métodos aqui, né? Tem os micro-organismos intracelulares, por exemplo, um vírus que entrou na célula, e aí um linfócito T, que é um outro tipo de leucócito, ele vai reconhecer e vai destruir a célula. Então, imunidade celular é porque o micro-organismo está dentro da célula. A humoral não, ele está fora. Ele é reconhecido e inativado por anticorpos, por exemplo. A imunidade celular, a célula infectada ela é destruída por linfócitos T. Já na humoral, são os linfócitos B que vão estar atuando, produzindo anticorpos. Lembra que o linfócito T, ele reconhece aquela célula. Por exemplo, às vezes tem vários anticorpos ao redor daquela célula, mostrando que aquela célula está infectada, e o linfócito T chega lá e ele destrói. E aí existem vários tipos de linfócito T. Aqui está mostrando o T auxiliar e o T citotóxico. Olha o que eles vão fazer. No T auxiliar, ele vai se juntar aqui com uma célula, né, um macrófago que fagocitou aqueles micro-organismos, e aí eles ativam, meio que ligam a chavinha para que o macrófago possa destruir aquele micro-organismo ali dentro. Agora, o T citotóxico, ele já vai destruir diretamente a célula infectada. Deixa eu ver o que mandou aqui. Será que imunidade humoral gosta de dar show de stand-up? Meu Deus, Colope, meu Deus do céu. São 8h21 e já tá rolando essa piadinha. Então, ó, T auxiliar, olha o nome, auxiliar, ele auxilia o macrófago a destruir. O T citotóxico, ele destrói diretamente as células infectadas. Então, essa imunidade celular e humoral já teve questão discursiva na UERJ perguntando sobre as duas, tá? Perguntando qual que era a diferença. No livro de vocês tem até bem escrito, falando que a humoral, os anticorpos passam a agir sobre determinantes antigênicos do invasor quando ele ainda se encontra no sangue. Já na celular, é direcionada contra antígenos que se estabeleceram no interior de uma célula animal do hospedeiro. Então, celular dentro da célula, lembra disso. E aí, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa interessante, que esses linfócitos T citotóxicos, eles vão liberar perforinas. Isso são substâncias que elas vão romper a membrana plasmática das células que estão infectadas. Então, aqui, ó, citotóxico, lembra? Se juntou com aquela célula que estava infectada e destruiu ela. Por quê? Liberou essas perforinas que vão fazer com que a membrana plasmática se rompa. Então, acontece a lise celular. Então, é isso que está mostrando aqui nesse slide da ação do linfócito. Essa imagem tem no livro de vocês também.
E aí, o linfócito T é maneiro de ver, tipo, o que, que eles podem fazer. Eu achei essa imagem legal, tipo, mostrou o antígeno, agora é com você, aí o linfócito T, né? Existe T efetora e tem as células de memória também. Então, o linfócito T ele pode aumentar em quantidades e podem também criar, depois de um tempo, a célula de memória. Então, quer dizer que quando entrar em contato novamente com aquele antígeno, vai ter produção já de anticorpos pelos linfócitos B especificamente, porque o T não produz anticorpo, tá? O T ataca diretamente. Quem produz anticorpo é o linfócito B. E uma curiosidade, o linfócito T, ele, assim que ele é produzido, ele não está pronto para atuar, não. Ele vai lá para o timo, que é um órgão linfóide, e ele tem a maturação no timo. Por isso que é importante, quando tem extravasamento de plasma, e aquele líquido ele é recolhido pelos vasos linfáticos, e aí vai passar dentro dos órgãos linfóides, no total, é importante que alguns glóbulos brancos, né, os leucócitos, passem, porque nem todos eles já estão prontos para atuar. Ao passar por esses órgãos linfáticos, eles conseguem maturar, ficar prontos para atacar caso seja necessário. Então, o linfócito T lembra T de timo, ele tem a maturação no timo, tá? E aí, agora é a parte mais legal de todas, que é o que cai em prova pra caramba, que é quando a gente fala de uma resposta imunitária primária e secundária, comparação de vacina e soro. Antes de eu começar aqui, vamos lá. Falem aí no chat, o que é a vacina, o que é o soro? Qual a diferença de um para o outro? Vamos ver o que vocês lembram disso. A vacina é o agente fraco. Esse agente fraco, a gente fala que ele está atenuado. É um tipo de vacina. Existem outras também. E o soro seria o quê? Não. A vacina pode ser o agente atenuado, pode ser um pedacinho do micro-organismo, pode ser uma proteína que ele produziu ou que ele tem, que vai ser reconhecida pelo corpo. Esse você chutou? E o soro? Qual que é a diferença da vacina e do soro? Isso é importantíssimo, hein? Não pode errar em prova, hein? Nem na minha, hein? Alguém? O que seria o soro, galera? Ui, ui. Ninguém falando É disso. porque, tipo, a vacina, ela te previne de alguma doença, né? E o soro não, ela te. Você já tá doente e ela te ajuda a parar de ser doente, tipo isso. É quase, meio isso. A vacina tem efeito duradouro e o soro não, isso sim. Mas eu quero saber, o soro é feito de quê? Isso, anticorpos, tá? Os soros já são anticorpos que você recebe prontos para atacar naquele caso que você tiver. Tipo, foi picado por uma cobra, que nem a Ana falou, a pessoa está com uma doença, mas não é uma doença assim no geral, é mais alguma coisa que aconteceu naquele momento, tipo uma picada de cobra, picada de abelha, picada de aranha, de escorpião. Até mesmo a galera que eles estão estudando a plasmoterapia para controlar a Covid-19. Por quê? Pessoas que já tiveram e tiveram desenvolvimento de anticorpos, a galera está estudando pegar o plasma dessas pessoas, os anticorpos, e aplicar em pessoas que estão ativamente com o Covid-19. Porque aí o anticorpo vai atuar em cima do vírus e aí reduziria os sintomas daquela pessoa. Tá? Então, isso aí seria tipo o que a Ana falou. Mas o soro é bastante usado para acidentes com animais, no geral. Como, por exemplo, né, como vocês devem ter visto nas notícias do traficante de cobras aqui no Brasil, que fazia medicina veterinária, ele foi picado por uma naja.
E ele recebeu um soro que só tinha um kit no Brasil, que estava no Butantan, que era para a galera que trabalhava com Naja, porque tem uma espécie lá. Caso eles tivessem um acidente, teria o soro. O Butantan forneceu esse soro, a família dele comprou por fora, porque o cara estava até em coma, não sei se era em coma induzido ou coma mesmo, por conta do veneno da Naja, que é um veneno sistemático, que vai atuar em várias partes do corpo, principalmente também no sistema nervoso. Só tinha um, esse cara, esse traficante burguês, né? Porque eu me recuso a chamar ele só de estudante, como vários jornais, suspeito de tráfico. Suspeito não, é um traficante de animais silvestres. Ele usou o único soro que tinha o kit aqui do Brasil. Maneiro, né? Então vamos falar sobre as respostas da memória imunológica aqui, né? Vamos lá. Quando você entra em contato com um antígeno, um corpo estranho, até mesmo sem ser caso de vacina ou soro, como é que seu corpo tem como criar anticorpos para que a próxima vez que você entrar com aquilo, em contato com aquilo, você já tem anticorpos prontos para atacar. E isso daí não necessariamente é porque você tomou uma vacina. Às vezes um resfriadinho que você teve, se você entrar em contato com aquele vírus novamente no futuro, você não vai ter nada. Por quê? Primeira vez que você entra em contato com um antígeno, você tem a resposta imunitária chamada primária. Os linfócitos, eles vão produzindo clones de células efetoras e de memória, então vão produzindo anticorpos, mas em pequena concentração. Até porque o antígeno pode não ter entrado em grande concentração no seu corpo também, então vai produzir anticorpos para destruir aquele antígeno naquele momento. E isso depois de alguns dias, você já criou a chamada memória imunológica. Aqui, vamos supor que 40 dias depois você tenha entrado em contato com aquele antígeno de novo, você já tem a receita pronta para produzir anticorpos rapidamente. Então, essa segunda resposta é a chamada resposta imunitária secundária, que é muito mais rápida e tem uma grande produção de anticorpos. Esse gráfico poderia ser o gráfico da vacina, mas o seu não necessariamente é só quando você toma a vacina, não. A vacina, ela simula uma coisa que pode acontecer no seu corpo no dia a dia. Você entrar em contato com o antígeno, você sabe que, aquele antígeno não faz parte do meu corpo, é estranho, vou produzir anticorpos para destruir. Caso ele entre em contato de novo, você já tem uma produção super rápida, porque você já sabe o que fazer. É basicamente isso. Então, quando a gente fala aqui a comparação da vacina e do soro, o tipo de imunização, o soro é uma imunização passiva e a vacina é uma imunização ativa. Por quê? O soro não induz a produção de anticorpos no seu corpo. Você já recebe, você só recebe anticorpos prontos e você não tem uma ativação da produção deles no seu corpo. Por isso que é uma imunização chamada passiva. Agora, a vacina é uma imunização ativa porque você recebe o antígeno atenuado, ou seja, ele não vai causar nada em você, ou pode ser fragmentos dele, ou pode ser uma proteína do corpo dele, algo que seu corpo reconheça como um corpo estranho. E ele vai ativar dentro do seu corpo a produção de anticorpos. Então, por isso que é a imunização ativa. Aqui os dois, né, vacina e soro, a via é artificial, porque na verdade você recebeu uma inoculação, então não foi seu corpo que produziu a vacina, nesse caso, né? Mas lembra que eu falei que o nosso corpo tem sim criação de memória imunológica sem a necessidade de você receber uma vacina. Mas isso é para outros micro-organismos, às vezes, que não vão causar tantos problemas para você. As vacinas são super importantes porque você consegue agora controlar para que a pessoa não tenha uma doença que ela poderia morrer por conta daquilo, que o corpo dela não conseguiria criar anticorpos naturalmente em grande quantidade antes que a pessoa morresse. Então, por isso que a vacina é importante. Ela é feita, então, o soro de anticorpos, a vacina de antígenos, ou como eu falei, fragmentos da célula ou proteína e tal, do corpo estranho. A resposta ao soro é imediata. Se você inoculou, colocou o soro, se o soro ele é feito de anticorpos, pensa assim, a pessoa foi picada por uma cobra. O veneno da cobra está lá no corpo dela. Se fosse esperar para ela produzir anticorpo, ela já perdeu uma perna, ou ela já morreu. Porque dependendo do veneno, pode ser neurotóxico, atingir o sistema nervoso central e já era.
Ou então pode dar necrose de tecido. Então, para que você vai esperar seu corpo produzir anticorpos para isso? De jeito nenhum. Então, toma o soro, que já é o anticorpo pronto, que ao colocar isso dentro do sangue da pessoa, ele vai reconhecer o veneno da cobra, por exemplo, e já vai destruir. Então, a pessoa, ela já é uma resposta imediata. Agora, a vacina é uma resposta posterior. A gente fala posterior porque a memória imunológica demora para ser criada. Depois de um tempo, você já tem a receita pronta lá para criar um batalhão de anticorpos. Tempo de duração de ação, né? Soro é totalmente temporário. Se você foi picado por uma cobra num dia, tomou o soro. Daqui a 15 dias você foi picado pela mesma cobra, você vai ter que tomar o soro de novo, porque não cria memória imunológica. Conheci uma menina no hospital que estava com H1N1 e nunca tomou vacina. Fiquei assim, então, tiveram alguns anos que eu não tinha tomado vacina também. Olha que absurdo. Aí eu tomei a vacina esse ano da H1N1. Fui na vacinação com o meu carro, dentro do carro mesmo, sabe? E esse ano, e H1N1 mata, cara, também. Eu acho que agora a galera, com medo do que está acontecendo, vai começar a tomar vacina mais, sabe? Vai procurar saber mais disso. E no caso da vacina, o tempo de duração, né, é bem duradoura, porque você cria memória imunológica. Então, no geral, a gente fala que a proteção do soro é contra venenos, toxinas, mais ou menos. Claro que existe essa situação que eu falei da plasmoterapia, para algumas doenças também tem, mas no geral é mais associado com venenos e toxinas. E no caso vacina, para vírus e bactérias. Então, olha, comparando os dois gráficos de vacina e soro. Primeiro contato com o antígeno tem uma pequena produção de anticorpos por conta da resposta primária, mas se entrou em contato depois de alguns dias com o mesmo antígeno, tem uma resposta super rápida. Então, quando você toma a vacina, você está recebendo aquele antígeno atenuado, então você não vai ter uma resposta rápida para produzir anticorpos. Os anticorpos vão reconhecer, é um corpo estranho, ok, destruir, guardei a informação. Caso entre em contato de novo, você tem uma resposta muito rápida e alta produção. Mas no caso do soro, você recebeu, foi picado. Você recebeu aqui o soro foi totalmente utilizado. Depois, se você for picado pela mesma espécie, você vai ter que tomar o soro novamente, porque você não cria a memória imunológica. Isso é super importante para questões no geral, tá? O que leva a internet a cair 8 da manhã, internet ruim. Sinal ruim. Então, seria esses dois aqui, tá? E aí, eu coloquei... Deixa eu ver. Não. Eu acho que tá... Gente, tá no... Ah, eu acho que eu peguei isso direto do livro de vocês. Isso mesmo. Vamos fazer umas questões aqui. Deixa eu só ver que horas são. Eita, tá em cima da hora, mas vamos lá. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são, respectivamente, identificadas como basófilos pinocitose, macrófagos fagocitose, leucócitos endocitose, leucócitos de apedese, glóbulos brancos endocitose. O que vocês responderiam aqui? Qual que é a célula de defesa que consegue passar? Que eu falei que ela passa o vaso sanguíneo. E qual que é o nome da passagem? Eu falei para vocês, aparece esse nome aqui, ó. Se alguém não lembrar, tenta chutar aí. Alguém lembra o que é fagocitose, endocitose, pinocitose? O Colopo falou que ia chutar vamos lá. Fagocitose é quando você engloba uma partícula de alimento ou um micro-organismo grande, bota para dentro. É igual com os pseudópodes, tá? A célula meio que abraça e bota para dentro. Pinocitose tem uma invaginação da membrana plasmática para pegar partículas líquidas ou muito pequenininhas. Bota para dentro. Endocitose é a mesma coisa. Tudo isso é uma endocitose. Você pegar coisas de fora da célula e colocar dentro dela. Dois tipos de endocitose é a fagocitose e a pinocitose.
seria a letra D, tá? Diapedese... Eita, tá coisa errada, hein, querido? Espera aí. Opa, que eu já mostrei a resposta do outro, mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias. Aqui seria os leucócitos e diapedese. A diapedese é o nome da passagem da célula pelos vasos sanguíneos para ir para o tecido conjuntivo, por exemplo, tá? Agora, vamos lá. Só para fazer mais essa, vamos ver. Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Entretanto, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando um idoso deseja se proteger contra a gripe, uma criança for picada por uma cobra peçonhenta, um bebê deve ser imunizado contra poliomielite, uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo, uma pessoa vai viajar para a região onde existe febre amarela. Qual que vocês marcariam? Eu iria de B, né? B. Certinho, tá? Todos os outros aqui são exemplos de vacina. O único que é exemplo de soro é a letra B. Aí, esse daqui, opa, deixa eu chegar isso para cá. Ó, é uma questão do Enem. A variação de quantidade de anticorpos específicos foi medida por meio de uma experiência controlada em 2 crianças durante um certo período de tempo. Para a imunização de cada uma das crianças, foram utilizados 2 procedimentos diferentes. Criança 1, aplicação de soro imune. Criança 2, vacinação. O gráfico que melhor representa as taxas de variação na quantidade de anticorpos nas crianças 1 e 2 é qual? Então, a criança 1 recebeu soro e a criança 2 vacina. B também? B, tá, galera? Ó, criança 1, ela já recebeu anticorpo, então tinha bastante, foi diminuindo com o tempo. Criança 2 recebeu a vacina, aumentando com o tempo, certinho. E aí, deixa eu só ver essa daqui, só essa do Enem também a gente acaba. Ó, imunobiológicos. Só para explicar para vocês, soro, gente, é produzido em cavalos, tá? Inocula o veneno no cavalo, o cavalo em menor quantidade, tá? O cavalo vai ter a produção de anticorpos, você retira os anticorpos do sangue do cavalo e cria o soro. Já no caso de vacina, a galera usa bastante ovo, faz com que o micro-organismo ele seja quebrado ou inativado, coloca em ovo embrionado, ou seja, ovos que teve fecundação, deixa um tempo inoculado e depois o cavalo fica de boa. Não acontece nada com o cavalo, não, tá? Inclusive, eu acho até que ele pode criar esses anticorpos para caso ele esteja picado, ele não morra depois. É como se fosse uma vacina para o cavalo. E no caso da vacina é em ovos, que você cria tudo lá dentro de ovo para que você tenha uma replicação, usa o ovo embrionado para que depois você extraia aquilo. Então, tem gente, quem é alérgico a ovo, muito alérgico, não pode tomar vacina, olha que louco. Mas só quem é muito alérgico, tá? Aí tá mostrando, ó, aplicação de imunobiológico 1, aplicação de imunobiológico 2. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos, pois conferem imunidade passiva, transferem células de defesa, suprimem a resposta imunológica, estimulam a produção de anticorpos, desencadeiam a produção de antígenos. Qual que vocês marcariam? Sim, estimulam a produção de anticorpos, ok? Então, bem molezinho esse assunto, tá, galera? Então, um beijo para vocês. A aula vai estar disponível lá depois.
caso alguém não tenha conseguido assistir ou tenha dúvidas.